O sol escaldante de janeiro de 1983 castigava sem piedade as terras secas do sertão baiano, quando 3 tiros ecoaram pela madrugada, rompendo o silêncio pesado que envolvia a fazenda Santa Rita. O corpo de Antônio Tavares, patriarca respeitado e temido por toda a região, jazia no chão de terra batida de sua própria varanda, com os olhos ainda abertos, fitando o céu estrelado, como se buscasse alguma resposta divina para a traição que acabara de sofrer. Ninguém imaginava que aquele homem de 62 anos, que construíra um império sobre terras áridas e negócios obscuros, tombaria pelas mãos de quem mais confiava. Mas o que realmente aconteceu naquela noite fatídica? Quem ousaria assassinar o homem mais poderoso do município? E qual seria o negócio maldito que mergulharia toda a família Tavares em um ciclo de vingança, sangue e morte que mancharia para sempre a história daquela região? O que você está prestes a descobrir vai muito além de um simples crime passional ou disputa por terras. Esta é a história real de como a ambição, a ganância e segredos enterrados no passado podem destruir gerações inteiras de uma família. Se você quer conhecer todos os detalhes chocantes dessa história real que abalou a Bahia nos anos 80, deixe seu like agora e se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe dessa investigação. Acredite, você não vai querer parar de ouvir até o final. A história da família Tavares começou muito antes daquela noite trágica de janeiro. Para entender o que levou ao derramamento de sangue que manchou as terras do sertão baiano, é preciso voltar no tempo, até os anos 50, quando Antônio Tavares era apenas um jovem trabalhador rural sem posses, mas com olhos famintos por poder e riqueza. Nascido em 1921, em uma pequena propriedade nos arredores de Juazeiro, Antônio conheceu desde cedo o gosto amargo da pobreza. Seu pai, João Tavares, era um homem simples que trabalhava de sol a sol nas terras de outros fazendeiros, recebendo apenas o suficiente para manter a família viva, mas nunca o bastante para sonhar com dias melhores. Antônio cresceu vendo o pai curvar a espinha diante dos homens ricos da região, tirando o chapéu de couro quando passavam pelas estradas em suas caminhonetes importadas, enquanto ele e os irmãos caminhavam descalços sob o sol causticante. Aquela humilhação constante plantou no coração do jovem Antônio uma semente de ressentimento que cresceria como um pé de mandacaru no meio da caatinga. Ele jurou para si mesmo, ainda adolescente, que um dia seria ele quem faria os outros curvarem suas espinhas, e essa promessa moldaria não apenas seu destino, mas o destino trágico de todos que carregassem o sobrenome Tavares. Quando completou 18 anos em 1939, Antônio deixou a casa dos pais com uma trouxa de roupas velhas e 5.000 réis no bolso, tudo o que conseguira juntar trabalhando nas safras de algodão. Seus olhos não refletiam tristeza pela despedida, mas uma determinação fria como as noites de inverno no sertão. Ele não disse para onde ia nem quando voltaria. Simplesmente partiu, deixando para trás uma mãe em lágrimas e um pai que sabia no fundo do peito que aquele filho jamais seria um homem comum. Durante 5 anos, ninguém teve notícias de Antônio Tavares. Alguns diziam que ele havia morrido de sede atravessando o sertão. Outros juravam tê-lo visto em Recife, trabalhando no porto. Havia até quem sussurrasse que o rapaz havia se envolvido com contrabandistas na fronteira com o Piauí. A verdade, como sempre acontece nessas histórias do interior, era mais complexa e sombria do que qualquer boato poderia sugerir. Antônio havia, de fato, trabalhado em diversos lugares, sempre nos serviços mais duros e perigosos, mas também nos mais lucrativos. Aprendeu a negociar com atravessadores de gado, conheceu as rotas clandestinas que cortavam o sertão, fez amizades perigosas com homens que viviam à margem da lei e, principalmente, desenvolveu uma habilidade quase sobrenatural para perceber oportunidades onde outros viam apenas terra seca e miséria. Foi em 1944 que Antônio Tavares reapareceu em sua terra natal, mas não era mais o mesmo jovem magricela que havia partido 5 anos antes. Agora, aos 23 anos, era um homem de ombros largos, mãos calejadas e olhar penetrante que fazia as pessoas desviarem os olhos. Mais impressionante ainda era o fato de que ele chegou dirigindo uma caminhonete Ford usada, vestindo roupas de vaqueiro de couro bom e com dinheiro no bolso. Muito dinheiro. O suficiente para comprar a primeira propriedade, um pedaço de terra considerado imprestável pelos fazendeiros locais, com solo pedregoso e um açude que secava metade do ano. Mas Antônio viu algo naquela terra que ninguém mais conseguia enxergar. O que pouca gente sabia, e o que Antônio Tavares jamais confirmaria abertamente, era que aquela terra tinha um valor que não aparecia em nenhum documento oficial. Ela ficava estrategicamente localizada em uma rota clandestina de contrabando que ligava a Bahia a Pernambuco, passando por áreas remotas onde a fiscalização era praticamente inexistente. Nos anos 40, com as restrições comerciais impostas pela Segunda Guerra Mundial e depois
depois pelas políticas protecionistas do governo Vargas, havia uma demanda enorme por produtos contrabandeados: tecidos, ferramentas, medicamentos, café, cachaça e principalmente gado. Antônio não tocou naquela terra para plantar feijão ou criar cabras como todo mundo esperava. Ele transformou a propriedade em um ponto de apoio para atravessadores, oferecendo abrigo, água e discrição para os comboios que passavam pela região nas noites sem lua. O dinheiro começou a fluir como água de açude cheio, depois de tempestade. Em menos de 2 anos, Antônio já havia expandido suas terras, comprando propriedades vizinhas de pequenos agricultores que não conseguiam sobreviver a secas prolongadas. Ele sempre aparecia nos momentos de maior desespero dessas famílias, com dinheiro vivo e propostas que pareciam generosas demais para recusar. Claro que os valores pagos eram muito abaixo do que as terras valeriam em condições normais, mas para um homem vendo os filhos passarem fome, qualquer oferta soa como bênção divina. Antônio sabia disso e usava o desespero alheio como ferramenta de negociação. Em 1946, Antônio Tavares já era dono de mais de 500 hectares de terra e havia se tornado um nome respeitado, ainda que sussurrado com cautela, na região. Foi nesse ano que ele conheceu Maria das Dores Ferreira, uma jovem de 19 anos, filha de um comerciante falido de Juazeiro. Maria era diferente das outras moças do interior. Havia estudado em um colégio de freiras em Salvador e sabia ler e escrever melhor que a maioria dos homens da região. Tinha cabelos negros como a noite sem estrelas, olhos que pareciam guardar segredos antigos e uma inteligência afiada que muitos confundiam com arrogância. Quando Antônio a viu pela primeira vez, durante uma feira de gado em Juazeiro, sentiu algo que nunca havia experimentado antes, uma necessidade que ia além da ambição, do dinheiro ou do poder. Ele a queria, e Antônio Tavares sempre conseguia o que queria. O namoro foi breve e cercado de polêmicas. O pai de Maria, embora financeiramente quebrado, tinha orgulho de sua linhagem e não via com bons olhos aquele fazendeiro novo, rico, cuja fortuna surgira de forma tão repentina e misteriosa. Corriam boatos sobre as atividades de Antônio, sussurros sobre carregamentos noturnos, sobre homens armados que frequentavam sua propriedade, sobre negócios que não podiam ser discutidos à luz do dia. Mas Maria via algo diferente em Antônio. Ela enxergava um homem determinado, alguém que havia se recusado a aceitar o destino de pobreza que lhe fora imposto, alguém capaz de fazer o que fosse necessário para vencer. E havia algo mais, algo que ela jamais admitiria publicamente. Ela também tinha fome de poder, de riqueza, de deixar para trás a vida medíocre das mulheres do sertão. Casaram-se em março de 1947, em uma cerimônia modesta na igreja matriz de Juazeiro, mas com uma festa que durou 3 dias e reuniu mais de 200 pessoas. Antônio fez questão de que todos vissem sua prosperidade. Matou 3 bois para o churrasco, contratou sanfoneiros de Petrolina, serviu cachaça de qualidade e presenteou a noiva com um colar de ouro que causou inveja em todas as mulheres presentes. Era uma demonstração clara de poder, um recado para todos que ainda duvidavam de sua ascensão. Antônio Tavares havia chegado e estava ali para ficar. Antes de continuar com essa história perturbadora, deixe seu like se você está gostando e quer ver mais conteúdos assim. Sua interação é fundamental para que possamos continuar trazendo essas histórias reais e impactantes. O primeiro filho do casal nasceu em dezembro daquele mesmo ano, um menino robusto que recebeu o nome de José Tavares, mas foi o segundo filho, nascido em 1949, que herdaria não apenas o nome, mas também a ambição desmedida do pai. Batizado como Antônio Tavares Júnior, o menino cresceria sob as expectativas pesadas de continuar e expandir o império que o pai estava construindo. Entre esses 2 nascimentos e ao longo da década de 50, vieram mais 4 filhos: Paulo, em 1951, Carlos, em 53, Ana Maria, em 55 e, por último, Roberto, em 57. 6 filhos ao todo, 6 bocas para alimentar, mas também 6 herdeiros de um império que crescia como erva daninha nos períodos de seca. Durante toda a década de 50, Antônio Tavares consolidou sua posição como um dos homens mais prósperos da região. Suas terras continuaram a se expandir, engolindo pequenas propriedades como rio cheio engole margens fracas. Mas não era apenas a terra que aumentava. Seus negócios haviam se diversificado de forma impressionante. Além do contrabando, que continuava sendo sua fonte mais lucrativa de renda, Antônio investiu em uma casa de comércio em Juazeiro, comprando e vendendo de tudo: ferramentas agrícolas, tecidos, mantimentos, cachaça e até mesmo armas. Essa última mercadoria, vendida discretamente para fazendeiros, vaqueiros e, diziam as más línguas, para cangaceiros que ainda resistiam nas áreas mais remotas do sertão, trazia lucros extraordinários. A fazenda Santa Rita, nome que Antônio dera
agora a sua propriedade principal em homenagem à santa protetora das causas impossíveis, tornou-se um pequeno feudo no meio do sertão baiano. A Casa Grande, construída em 1952, tinha paredes grossas de alvenaria, piso de cerâmica vinda de Recife e móveis encomendados de São Paulo. Tinha também um gerador de energia movido a diesel, uma das poucas fontes de eletricidade em toda a região rural. À noite, quando as luzes da casa se acendiam, podiam ser vistas a quilômetros de distância, como um farol anunciando o poder e a riqueza de Antônio Tavares. Mas a prosperidade também trouxe inimigos. Fazendeiros tradicionais da região viam com desconfiança e ressentimento a ascensão meteórica daquele homem que viera do nada. Questionavam abertamente a origem de sua fortuna, acusavam-no de roubo de gado, de envolvimento com contrabandistas e até mesmo de assassinatos encomendados. Antônio nunca respondeu a nenhuma dessas acusações. Simplesmente continuava expandindo seus negócios, comprando mais terras, aumentando seu rebanho e fortalecendo sua rede de contatos que se estendia por toda a Bahia e além. Foi em 1958 que ocorreu o primeiro incidente violento que mancharia para sempre a reputação da família Tavares. Um fazendeiro vizinho de nome Sebastião Rodrigues, homem de mais de 70 anos e dono de terras que faziam divisa com a propriedade de Antônio, começou a espalhar boatos cada vez mais graves sobre as atividades ilícitas de seu vizinho. Rodrigues era descendente de uma família tradicional da região, proprietária de terras havia 3 gerações, e não aceitava que um novo rico sem berço, como chamava Antônio, tivesse mais poder e influência que ele. A disputa começou por causa de uma cerca que Antônio mandou construir e que, segundo Sebastião, avançava alguns metros sobre suas terras. Antônio negou, apresentou documentos que provavam que a cerca estava corretamente posicionada. Mas Sebastião, orgulhoso demais para admitir derrota, intensificou sua campanha de difamação. Certa noite de agosto daquele ano, Sebastião Rodrigues foi encontrado morto em sua própria fazenda, com um tiro na nuca. Não havia testemunhas, não havia arma, não havia pistas claras. A polícia fez uma investigação superficial, como era costume naquela época e região, e o caso foi arquivado como latrocínio tentado por algum ladrão de gado que teria sido surpreendido pelo fazendeiro. Mas todo mundo na região sabia quem havia ordenado aquela morte. Ninguém tinha provas, ninguém tinha visto nada, mas todos sabiam. Antônio Tavares havia mandado um recado claro: não se metam comigo. A partir daquele dia, as críticas públicas a Antônio cessaram quase completamente. O medo é um silenciador mais eficiente que qualquer argumento. Maria das Dores, que a essa altura já era mãe de 5 filhos, presenciou a transformação de seu marido ao longo daqueles anos. O homem ambicioso, mas ainda humano que ela conhecera, estava sendo gradualmente substituído por alguém mais frio, mais calculista, alguém para quem o poder havia se tornado mais importante que qualquer laço humano. Ela via como Antônio olhava para os filhos, não como crianças para amar, mas como peças em seu tabuleiro pessoal de poder. Via como ele tratava os empregados da fazenda, não como pessoas, mas como ferramentas descartáveis. Via, principalmente, como ele se afastava cada vez mais de qualquer senso de moralidade ou compaixão que pudesse ter tido um dia. Mas Maria não era uma vítima passiva nessa história. Ela própria havia desenvolvido um gosto pelo poder e pelos privilégios que a riqueza trazia. Gostava de ser a mulher mais bem vestida na igreja, de ter empregadas que atendiam seus menores caprichos, de ver outras mulheres curvarem-se diante dela como seus pais um dia curvaram-se diante dos ricos. O casal havia se tornado, de certa forma, sócios em uma empreitada que ia muito além do casamento tradicional. Eram parceiros na construção de um império, ainda que esse império fosse erguido sobre fundações de sangue e lágrimas alheias. Os filhos cresceram nesse ambiente de poder sem limites e moralidade questionável. José, o mais velho, desenvolveu desde cedo uma personalidade violenta e impulsiva. Aos 15 anos, já andava armado pela fazenda e se envolvia em brigas constantes com filhos de outros fazendeiros. Antônio via essas características não como defeitos, mas como sinais de força, e raramente punia o filho por suas ações, mesmo quando estas causavam problemas sérios. Antônio Júnior, por outro lado, era mais cerebral, mais calculista, herdara a inteligência afiada da mãe e a ambição fria do pai. Desde menino, demonstrava interesse pelos negócios da família, perguntando sobre preços, lucros, estratégias. Aos 12 anos, já acompanhava o pai em negociações, observando atentamente cada movimento, cada palavra, aprendendo a arte da manipulação e do poder. Paulo e Carlos, os filhos do meio, desenvolveram personalidades mais submissas, cresceram à sombra dos irmãos mais velhos e aprenderam desde cedo a aceitar ordens sem questionar. Seriam, no futuro, executores leais, mas sem brilho próprio, peças úteis, mas substituíveis no
no jogo de poder da família. Ana Maria, a única filha mulher, era mimada pelo pai, mas também mantida em um papel tradicional. Antônio tinha planos claros para ela, um casamento estratégico com algum filho de família poderosa que pudesse expandir ainda mais a influência dos Tavares. A menina cresceu bonita, consciente de seu papel como moeda de troca nas ambições paternas, e Roberto, o caçula, nascido quando Antônio já tinha 36 anos, seria o mais sensível de todos os filhos. Desde pequeno, mostrava-se diferente dos irmãos, mais reflexivo, mais questionador. Essa característica, no futuro, causaria os maiores conflitos dentro da família. A década de 60 trouxe ainda mais prosperidade para os Tavares. O Brasil vivia um período de crescimento econômico, mesmo em meio às turbulências políticas que culminariam no golpe militar de 1964. Para Antônio, essas mudanças políticas foram mais uma oportunidade que uma ameaça. Ele rapidamente estabeleceu relações com os novos donos do poder, fazendo doações estratégicas, oferecendo apoio logístico quando necessário, garantindo que a família Tavares estivesse sempre do lado dos vencedores. Durante o regime militar, suas atividades de contrabando não apenas continuaram como se expandiram, agora com a proteção velada de alguns oficiais corruptos que se beneficiavam generosamente dos negócios de Antônio. Foi também nos anos 60 que surgiu o que mais tarde seria conhecido como o negócio maldito da família Tavares. Em 1963, Antônio fechou um acordo com um grupo de empresários de São Paulo interessados em explorar minérios nas terras do sertão baiano. A proposta era simples. Antônio usaria sua influência local para facilitar a compra de terras na região, muitas vezes por valores irrisórios, e em troca receberia uma porcentagem substancial dos lucros da exploração mineral. O problema é que muitas dessas terras eram propriedades de pequenos agricultores que não tinham a menor intenção de vender, e foi aí que Antônio mostrou até onde estava disposto a ir. Começou com ameaças veladas, recados dados por intermediários, avisos sobre acidentes que poderiam acontecer. Alguns agricultores resistiram, confiando na justiça ou na proteção de Deus. Descobriram rapidamente que naquela região, Antônio Tavares tinha mais poder que juízes ou santos. Casas começaram a pegar fogo misteriosamente durante a noite. Gado aparecia morto nos pastos, envenenado. Filhos de agricultores eram espancados a caminho da escola. Poços eram contaminados. A mensagem era clara: vendam suas terras ou sofram as consequências. Entre 1963 e 67, mais de 40 famílias foram forçadas a abandonar suas propriedades. Algumas venderam por preços ridículos, outras simplesmente fugiram, deixando tudo para trás. 3 pessoas morreram diretamente por causa desse conflito. Um agricultor que teve um ataque cardíaco logo após recusar uma oferta de Antônio, sua esposa que caiu de um cavalo dias depois, quebrando o pescoço, e um filho do casal que se afogou em um açude raso onde ele nadava desde criança. Ninguém acreditou nas versões oficiais, mas ninguém tinha coragem de desafiar Antônio Tavares abertamente. O negócio de minérios trouxe uma fortuna ainda maior para a família. Entre 65 e 70, calcula-se que Antônio tenha acumulado o equivalente a mais de 5 milhões de dólares em valores da época, uma fortuna absolutamente extraordinária para os padrões do sertão. A casa da fazenda Santa Rita foi reformada e ampliada, ganhando um segundo andar, mais quartos, uma biblioteca que ninguém da família lia e até mesmo uma sala de jantar que comportava 30 pessoas. Antônio comprou apartamentos em Salvador e São Paulo, carros importados, joias caras para a esposa. Os filhos estudaram nos melhores colégios internos da Bahia e de Pernambuco. Exteriormente, os Tavares eram a imagem do sucesso e da respeitabilidade, mas por baixo dessa fachada de prosperidade, rachaduras profundas começavam a aparecer. José Tavares, agora com 20 e poucos anos, havia se tornado um homem violento e instável. Bebia demais, brigava constantemente e já havia matado 2 homens em duelos, que na verdade eram execuções mal disfarçadas. Antônio usava conexões e dinheiro para manter o filho mais velho fora da prisão, mas começava a vê-lo mais como um problema que como um herdeiro confiável. Antônio Júnior, por outro lado, impressionava o pai com sua habilidade para negócios. Aos 21 anos, já gerenciava parte significativa dos empreendimentos da família e demonstrava uma frieza e eficiência que superavam até mesmo as do patriarca. Foi nesse período, no início dos anos 70, que surgiu a primeira grande divisão dentro da família. Roberto, o filho caçula, então com cerca de 15 anos, começou a questionar abertamente os métodos do pai. Ele havia testemunhado algumas das ameaças feitas a pequenos agricultores, vira o sofrimento de famílias sendo expulsas de suas terras, ouvira as histórias sussurradas sobre mortes misteriosas. Um dia, durante um jantar de família, Roberto
Roberto confrontou o pai, acusando-o de ser um criminoso, de ter construído sua fortuna sobre o sangue de inocentes. O silêncio que se seguiu foi mais assustador que qualquer grito. Antônio não bateu no filho, não precisava. Seu olhar gelado e suas palavras calculadas foram mais devastadores que qualquer violência física. Ele disse ao filho que era livre para ir embora se não aprovava os métodos da família, mas que se ficasse, ficaria calado. Disse que tudo o que Roberto tinha, cada pedaço de roupa, cada prato de comida, cada livro que lia, estava manchado com o mesmo sangue que ele agora fingia desprezar. Disse que a moralidade era um luxo para os fracos e que os Tavares não eram fracos. Maria das Dores permaneceu em silêncio durante toda a discussão, os olhos fixos no prato, recusando-se a tomar partido. Os outros irmãos também ficaram quietos, alguns por concordarem com o pai, outros por puro medo. Roberto não saiu de casa naquela noite, nem nas semanas que se seguiram, mas algo nele havia quebrado. Ele se tornou mais retraído, mais isolado. Continuou morando na fazenda, mas era como um fantasma, presente fisicamente, mas ausente em espírito. Os outros membros da família aprenderam a ignorá-lo, a tratá-lo como uma anomalia inconveniente, mas inofensiva. Antônio, satisfeito por ter vencido aquele desafio à sua autoridade, voltou sua atenção para os negócios e para os filhos que considerava mais promissores. Se você está acompanhando essa história inacreditável e quer saber como tudo isso terminou em tragédia, não esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo. Ainda tem muita coisa chocante por vir. A década de 70 foi, paradoxalmente, o auge do poder da família Tavares e o início de sua queda. Antônio, agora com mais de 50 anos, era indiscutivelmente o homem mais poderoso da região. Suas terras somavam mais de 3.000 hectares, seus negócios se estendiam por vários estados do Nordeste e sua influência política alcançava até Brasília. Ele havia conseguido o que prometera a si mesmo ainda jovem. Era ele agora quem fazia os outros curvarem suas espinhas. Mas o poder também o havia transformado em algo que talvez nem ele reconhecesse mais. A cada ano que passava, Antônio se tornava mais paranoico, mais desconfiado, mais cruel. Começou a suspeitar de todos ao seu redor, inclusive da própria família. Instalou escutas em vários cômodos da casa. Contratou capangas para vigiarem os movimentos dos filhos. Passou a controlar cada centavo gasto por qualquer membro da família. Maria das Dores, que por décadas fora sua parceira na construção do império, agora era tratada pouco melhor que uma empregada. Ela envelhecera, perdera a beleza da juventude e Antônio, que sempre vira as pessoas como ferramentas úteis ou descartáveis, começou a vê-la como descartável. Passou a ter amantes, algumas abertas, outras secretas, humilhando a esposa publicamente. José Tavares, o filho mais velho, continuava sendo um problema crônico. Aos 30 anos, havia se casado e tido 2 filhos, mas o casamento era uma farsa. Ele espancava a esposa regularmente, gastava fortunas em jogo e bebida e sua violência havia se tornado tão descontrolada que mesmo Antônio começava a temer que o filho fizesse algo que nem todo o dinheiro e influência do mundo pudesse encobrir. Em 1975, José matou um homem durante uma briga em um bar em Juazeiro. Desta vez, diferentemente das ocasiões anteriores, havia múltiplas testemunhas e a vítima era filho de um delegado de polícia. Antônio teve que gastar uma fortuna em propinas e ameaças para evitar que o filho fosse preso. Foi a gota d'água. Em uma reunião tensa na fazenda Santa Rita, Antônio comunicou a José que ele estava sendo afastado dos negócios da família. Não seria deserdado completamente. Receberia uma mesada generosa e manteria algumas propriedades menores, mas não teria mais voz ativa nas decisões importantes. José reagiu como era esperado, com fúria e ameaças. Gritou com o pai, quebrou móveis, jurou que se vingaria. Antônio permaneceu impassível. Quando José finalmente se cansou e saiu da sala aos berros, Antônio simplesmente virou-se para Antônio Júnior e disse: "Agora você é meu herdeiro principal. Não me decepcione como seu irmão me decepcionou." Antônio Júnior, que havia esperado por esse momento durante anos, sentiu uma mistura de satisfação e apreensão. Ele sabia que seu irmão mais velho não aceitaria aquela humilhação passivamente. Sabia também que ao assumir o papel de herdeiro principal, tornava-se automaticamente um alvo. Mas a ambição falou mais alto que o medo. Ele aceitou a posição e começou imediatamente a consolidar seu controle sobre os negócios da família. E foi nesse momento que ele começou a planejar algo que mudaria tudo: a expansão para novos negócios, ainda mais lucrativos e perigosos que qualquer coisa que a família havia feito antes. Em 1977, Antônio Júnior, agora com 28 anos, propôs ao pai uma nova empreitada: o envolvimento com o tráfico de maconha que começava a se expandir pelo Nordeste. Plantações clandestinas estavam surgindo em áreas remotas da Bahia e de Pernambuco, e o mercado consumidor crescia rapidamente nas
grandes cidades do sul e sudeste. Os lucros eram astronômicos, muito superiores a qualquer coisa que o contrabando tradicional ou mesmo a exploração de minérios pudesse oferecer. Mas os riscos também eram muito maiores. Não se tratava mais de subornar delegados locais ou oficiais corruptos. O tráfico de drogas atraía a atenção da Polícia Federal e até mesmo do Exército. Antônio Pai hesitou pela primeira vez em muitos anos. Ele havia construído seu império transgredindo leis, é verdade, mas sempre mantendo uma fachada de respeitabilidade, sempre garantindo que sua imagem pública fosse a de um fazendeiro próspero e empresário bem-sucedido. Envolvimento com drogas poderia manchar irreversivelmente essa imagem, mas Antônio Júnior era persistente e convincente. Argumentou que o negócio seria feito através de intermediários, que a família Tavares jamais seria diretamente associada às plantações ou ao transporte. Eles apenas forneceriam terras isoladas onde outros plantariam e receberiam uma porcentagem dos lucros. Seria um negócio limpo, ao menos na superfície. Depois de semanas de discussão, Antônio Pai cedeu. Não por estar convencido, mas por perceber que estava ficando velho, que seu tempo estava passando, que talvez fosse hora de deixar que a nova geração tomasse as decisões. Foi um erro que custaria caro. Entre 1977 e 1980, a família Tavares mergulhou de cabeça no que se revelaria ser o verdadeiro negócio maldito. Várias áreas remotas das propriedades da família foram cedidas para plantações clandestinas de maconha. O dinheiro começou a jorrar em quantidades nunca vistas antes. Em apenas 2 anos, os lucros superaram tudo o que a família havia acumulado nas 2 décadas anteriores. Mas junto com o dinheiro, vieram problemas de uma magnitude completamente diferente. O primeiro problema foi José Tavares. Sentindo-se humilhado e posto de lado, ele começou a beber ainda mais e a fazer ameaças cada vez mais explícitas contra o pai e contra Antônio Júnior. Durante uma festa na fazenda, completamente embriagado, José gritou para quem quisesse ouvir que conhecia todos os segredos sujos da família e que se continuassem a tratá-lo como um pária, ele falaria com as autoridades. Era uma ameaça vazia. Todos sabiam disso. Afinal, José estava tão implicado nos crimes da família quanto qualquer outro, mas Antônio Pai não tolerava ameaças, mesmo vindas de um filho bêbado e ressentido. 2 semanas depois daquele incidente, em setembro de 1978, José Tavares sofreu um grave acidente de carro na estrada que ligava Juazeiro a Petrolina. Sua caminhonete saiu da pista em alta velocidade e capotou várias vezes. José sobreviveu, mas ficou com sequelas graves. Traumatismo craniano que afetou sua capacidade cognitiva, uma perna permanentemente aleijada e dores crônicas que o forçaram a depender de analgésicos pesados. A partir daquele dia, ele deixou de ser uma ameaça para tornar-se apenas uma sombra do homem violento que fora. Muitos sussurravam que não havia sido um acidente, que os freios da caminhonete haviam sido sabotados, mas ninguém tinha provas e ninguém teve coragem de investigar. Maria das Dores sabia a verdade. Ela vira o olhar frio no rosto do marido nos dias que antecederam o acidente de José. Ouvira conversas sussurradas entre Antônio e alguns de seus capangas mais confiáveis. Mas não disse nada, não fez nada. Havia cruzado tantas linhas ao longo dos anos, havia sido cúmplice de tantas atrocidades que mais essa não fazia diferença. Ou assim ela tentava se convencer nas noites insones, quando o peso da culpa parecia esmagar seu peito. Ela visitava José regularmente no hospital e depois em sua casa, cuidando dele como fazia quando era criança, mas evitava olhar diretamente em seus olhos. Tinha medo do que poderia ver lá: acusação, dor ou pior, a compreensão de que a própria mãe havia escolhido o poder ao invés dele. O segundo problema veio de onde a família menos esperava, de dentro. Carlos Tavares, um dos filhos do meio que sempre fora visto como submisso e pouco ambicioso, começou a demonstrar sinais de crise de consciência. Aos 25 anos, depois de passar alguns meses em Salvador estudando administração de empresas, Carlos voltou para a fazenda mudado. Havia se envolvido com grupos católicos progressistas que seguiam a teologia da libertação, movimentos que ganhavam força naquela época e que defendiam os direitos dos pobres e oprimidos. Carlos começou a fazer perguntas desconfortáveis durante as reuniões de família, a questionar a origem do dinheiro que sustentava seu estilo de vida, a falar sobre justiça social e reparação de danos. Antônio Pai, ainda abalado pela situação com José, não tinha paciência para lidar com outro filho problemático. Em uma discussão particularmente acalorada, no final de 1979, ele deu a Carlos a mesma escolha que dera a Roberto anos antes: aceitar a realidade da família ou sair. Mas Carlos, diferente de Roberto, escolheu sair. Em janeiro de 1980, ele deixou a fazenda Santa Rita, levando apenas uma mala de roupas e uma pequena quantia em dinheiro que a mãe lhe dera às escondidas.
Disse que ia para Salvador, que tentaria uma vida nova, que não queria mais nada com o dinheiro sujo da família. Antônio o deixou ir sem tentar impedi-lo, dizendo apenas: "Você vai voltar rastejando quando descobrir que o mundo real não tem piedade de idealistas tolos." Carlos nunca voltou. Nos anos seguintes, chegaram notícias esparsas de que ele estava trabalhando em uma comunidade carente nos arredores de Salvador, ajudando em uma escola mantida por uma ordem religiosa. Maria das Dores enviava dinheiro secretamente de vez em quando, mas Carlos sempre devolvia com bilhetes curtos, dizendo que não queria nada da família. Para Antônio, Carlos estava morto. Ele ordenou que ninguém mencionasse o nome do filho em sua presença e mandou retirar todas as fotos dele da casa. Enquanto isso, o negócio com drogas continuava a prosperar, mas também atraía atenção indesejada. Em 1981, a Polícia Federal começou uma grande operação no interior da Bahia e de Pernambuco para desmantelar redes de tráfico de maconha. Várias plantações foram descobertas e destruídas, dezenas de pessoas foram presas. Antônio Júnior, sempre mais cauteloso que o pai, havia tomado precauções extensas para garantir que nada pudesse ser rastreado até a família Tavares. As terras onde ficavam as plantações estavam em nome de laranjas, pessoas fictícias ou indivíduos que nem sabiam que seus nomes estavam sendo usados. Os contatos diretos com os plantadores eram feitos através de múltiplas camadas de intermediários. No papel, a família Tavares era apenas um grupo de fazendeiros e empresários legítimos. Mas havia um problema que Antônio Júnior não havia previsto. Um dos intermediários, um homem chamado Dagoberto Silva, que fazia a ligação entre os plantadores e os Tavares, foi preso durante a Operação Federal. Sob interrogatório pesado e ameaçado com uma sentença de 20 anos de prisão, Dagoberto começou a falar. Ele não sabia todos os detalhes da operação, mas sabia o suficiente para apontar a Polícia Federal na direção certa. Mencionou nomes, lugares, quantias de dinheiro e mencionou a fazenda Santa Rita. A notícia chegou a Antônio Júnior através de um delegado corrupto que estava na folha de pagamento da família. Eles tinham, no máximo, uma semana antes que a Polícia Federal aparecesse com um mandado de busca. Antônio Júnior convocou uma reunião de emergência com o pai, Paulo, e alguns dos capangas mais confiáveis. Precisavam agir rápido para destruir qualquer evidência, silenciar testemunhas potenciais e, se necessário, eliminar o problema pela raiz. Foi Paulo Tavares quem sugeriu a solução mais radical: eliminar Dagoberto Silva antes que ele pudesse testemunhar formalmente. A ideia causou um momento de silêncio na sala. Matar alguém que já estava sob custódia da Polícia Federal era um risco enorme. Poderia trazer uma atenção ainda maior para a família. Mas Antônio Pai, surpreendentemente, concordou. Disse que não havia construído seu império para vê-lo desmoronar por causa de um traidor. Se Dagoberto precisava morrer, que morresse. Antônio Júnior, apesar de sua reputação de frieza, hesitou. Ele entendia que cruzar essa linha mudaria tudo, que não haveria volta. Mas a pressão do momento, o medo de perder tudo, falou mais alto. O plano foi executado com uma eficiência assustadora. Um dos capangas dos Tavares, que tinha contatos dentro do sistema prisional, conseguiu colocar um veneno na comida de Dagoberto. Em 15 de março de 1981, Dagoberto Silva morreu na cela, onde aguardava transferência para uma prisão federal. A causa oficial da morte foi ataque cardíaco, e dado que Dagoberto tinha histórico de problemas cardíacos e estava sob grande estresse, ninguém suspeitou inicialmente de homicídio. Mas a Polícia Federal não era composta por tolos. Eles sabiam que aquela morte era conveniente demais, sabiam que havia mandantes poderosos por trás daquilo. A investigação continuou, agora com ainda mais determinação. Os meses seguintes foram de tensão crescente na fazenda Santa Rita. Antônio Pai, agora com 60 anos, começou a mostrar sinais de desgaste. A pressão constante, o medo de ser exposto, as brigas internas da família, tudo isso começou a cobrar seu preço. Ele desenvolveu hipertensão, passou a ter insônias crônicas, começou a beber mais que o habitual. Maria das Dores via o marido definhar lentamente, mas não sentia piedade. Sentia apenas um vazio profundo, uma sensação de que todos os anos, todo o dinheiro, todo o poder não haviam valido a pena. Eles haviam conquistado um império, mas perdido suas almas no processo. Roberto, o filho caçula, que passara os últimos anos como uma presença quase invisível na fazenda, observava tudo com uma mistura de tristeza e horror. Ele via a família se autodestruir, via o pai se consumir em paranoia e culpa, via os irmãos se transformarem em versões ainda mais cruéis do patriarca, e ele sabia que o pior ainda estava por vir. Havia algo no ar, uma sensação de fim iminente, como aqueles momentos antes de uma tempestade no sertão, quando o céu escurece e o vento para, e todos os animais se escondem porque sabem o que está vindo. Em outubro de 1981, a Polícia Federal finalmente chegou à fazenda Santa Rita com um mandado de busca. Foram 8 agentes.
homens, acompanhados por policiais locais e um promotor federal. Revistaram a casa por 7 horas, examinaram documentos, interrogaram empregados, fotografaram tudo. Não encontraram nada incriminador. Antônio Júnior havia feito um trabalho exemplar em limpar qualquer evidência, mas todos na família sabiam que aquilo era apenas o começo. A Polícia Federal não desistiria facilmente. Foi após essa batida policial que as coisas realmente começaram a desmoronar. Antônio pai, humilhado por ter sua casa invadida e revistada, por ter que responder perguntas de policiais que ele considerava muito abaixo de seu nível, começou a questionar se Antônio Júnior realmente tinha controle da situação. Começou a criticar o filho abertamente, dizendo que o negócio com drogas havia sido um erro, que ele nunca deveria ter concordado, que a ganância do filho estava destruindo tudo o que ele havia construído em décadas. Antônio Júnior, por sua vez, começou a ver o pai não como o patriarca todo-poderoso, mas como um velho paranoico e fraco que estava perdendo o controle. Ele acreditava que tinha capacidade para gerenciar a crise, que a Polícia Federal eventualmente desistiria se não encontrasse provas concretas que, com paciência e cuidado, poderiam atravessar aquela tempestade. Mas não podia fazer isso com o pai, interferindo constantemente, minando sua autoridade, causando divisões entre os capangas e empregados da fazenda. Pela primeira vez, Antônio Júnior começou a pensar no impensável. Talvez fosse melhor se o pai não estivesse mais no comando. Paulo Tavares observava essa dinâmica com interesse crescente. Ele sempre fora um seguidor, nunca um líder, mas a possibilidade de uma mudança na hierarquia da família abria oportunidades. Se Antônio Júnior assumisse completamente o controle, Paulo poderia se tornar seu braço direito, sua mão mais confiável. E se para isso acontecer fosse necessário empurrar o pai para fora do caminho, bem, eles já haviam feito coisas piores. Ana Maria, a única filha, agora com 26 anos e casada com o filho de um grande fazendeiro de Sergipe, em um casamento arranjado pelo pai, visitava a fazenda raramente. Quando ia, via a tensão crescente, os olhares trocados, as conversas que paravam abruptamente quando ela entrava na sala. Ela sabia que algo terrível estava prestes a acontecer, mas se sentia impotente para evitá-lo. E honestamente, depois de anos sendo tratada como moeda de troca, como um objeto para consolidar alianças, ela não tinha mais certeza se importava com o destino da família. O ano de 1982 foi marcado por uma série de eventos que aumentaram ainda mais a tensão. Em março, um dos capangas mais antigos da família, um homem chamado Severino, que trabalhava para os Tavares havia mais de 20 anos, foi encontrado morto em uma estrada secundária. Oficialmente foi um assalto, mas todos sabiam que Severino sabia demais sobre os negócios da família e estava começando a ficar nervoso com a investigação federal. Sua morte não foi chorada por ninguém na família, apenas aceita como uma necessidade desagradável. Em junho, Maria das Dores sofreu um colapso nervoso. Anos de estresse acumulado, de culpa reprimida, de ver a família que ajudara a construir se transformar em um ninho de víboras, finalmente cobraram seu preço. Ela passou 3 semanas em uma clínica particular em Salvador, sendo tratada para depressão e ansiedade severas. Quando voltou para a fazenda, estava diferente, mais quieta, mais ausente, como se parte dela tivesse ficado para trás naquela clínica. Antônio mal notou a mudança na esposa. Ele estava ocupado demais com seus próprios problemas, suas próprias paranoias. Em setembro, Paulo Tavares foi preso por porte ilegal de armas e agressão após se envolver em uma briga em um bar de Juazeiro. Normalmente, Antônio teria resolvido o problema com algumas ligações e dinheiro bem colocado, mas desta vez, talvez por cansaço, talvez por estar começando a se importar menos com os filhos que não fossem Antônio Júnior, ele deixou Paulo apodrecer na cadeia por 3 dias antes de providenciar sua soltura. Paulo nunca esqueceu aquela humilhação. A semente do ressentimento, que já existia, começou a crescer e florescer. Roberto continuava sua existência fantasmagórica na fazenda. Durante o dia, ele ajudava com tarefas administrativas menores. Mantinha-se distante das decisões importantes. Evitava confrontos. À noite, trancava-se em seu quarto e escrevia. Ele mantinha diários detalhados de tudo o que via e ouvia na fazenda. Todos os crimes, todas as traições, todos os segredos. Não sabia exatamente por que fazia isso. Talvez uma forma de manter sua sanidade. Talvez preparando-se para um dia em que aquelas informações pudessem ser úteis. Ele mantinha os cadernos escondidos sob uma tábua solta no piso de seu quarto, onde tinha certeza de que ninguém os encontraria. Estamos chegando ao momento crucial desta história. Se você quer descobrir exatamente o que aconteceu naquela noite fatal de janeiro de 1983, não saia daqui e deixe seu like para fortalecer este conteúdo. O final de 1982 trouxe uma falsa sensação de alívio. A Polícia Federal havia diminuído o ritmo de sua investigação sobre a família Tavares, não porque tivesse
desistido, mas porque estava reunindo provas, construindo um caso sólido antes de fazer sua próxima movimentação. Os Tavares interpretaram essa pausa como vitória. Antônio pai começou a relaxar um pouco, a acreditar que talvez tivessem realmente escapado. Antônio Júnior, mais realista, sabia que era apenas a calmaria antes da tempestade, mas decidiu aproveitar o respiro para fortalecer suas posições e preparar rotas de fuga caso o pior acontecesse. Foi nesse clima de tensão reduzida, mas nunca totalmente ausente, que a família se reuniu para as festividades de final de ano. Natal e Ano Novo na fazenda Santa Rita sempre haviam sido eventos grandiosos, com dezenas de convidados, comida em abundância, música e bebida. Mas em 1982, a celebração foi menor, mais íntima. Apenas a família imediata e alguns empregados mais próximos. Havia algo de fúnebre naquela reunião, como se todos sentissem que aquele poderia ser o último Natal juntos. José Tavares, ainda debilitado pelos ferimentos do acidente, estava presente, sentado em uma cadeira de rodas, o olhar vidrado pelos analgésicos de que agora dependia. Carlos, é claro, não estava, e seu nome não foi mencionado uma única vez. Ana Maria veio com o marido, mas partiram logo após a ceia, alegando compromissos em Sergipe. Roberto estava lá fisicamente, mas como sempre, ausente em espírito. Paulo bebia mais que o normal, seus olhos seguindo Antônio Júnior pela sala com uma expressão que misturava inveja e raiva mal disfarçadas. E Maria das Dores sentava-se em sua cadeira, observando tudo com aquele olhar distante e melancólico que se tornara permanente desde sua crise nervosa. Antônio pai fez um brinde na virada do ano. Suas palavras foram grandiosas e vazias, falando sobre família, lealdade, superação de desafios, mas sua voz tremia levemente e aqueles que o conheciam bem podiam ver o medo escondido atrás da fachada de confiança. Ele estava velho, cansado e pela primeira vez em sua vida genuinamente assustado. Havia construído um império sobre areia movediça e agora sentia o chão desaparecendo sob seus pés. Os primeiros dias de janeiro de 1983 foram sufocantes. O calor era opressivo, mesmo para os padrões do sertão, e não havia chovido há meses. O açude principal da fazenda estava tão baixo que era possível ver pedras que normalmente ficavam submersas. Os animais se moviam lentamente, procurando sombra, e até os pássaros pareciam cantar mais baixo, como se o próprio calor tivesse peso. Havia uma sensação de que algo estava prestes a acontecer, uma tensão no ar que todos sentiam, mas ninguém conseguia nomear. Foi em 10 de janeiro que tudo começou a desmoronar de vez. Antônio pai recebeu uma ligação de seu contato na Polícia Federal, o último informante que ainda estava disposto a passar informações para a família. As notícias eram devastadoras. A Polícia Federal havia finalmente reunido provas suficientes e estava preparando mandados de prisão, não apenas contra figuras menores da organização, mas contra o próprio Antônio e contra Antônio Júnior. Eles teriam, no máximo, uma semana antes que os mandados fossem expedidos e executados. Antônio pai entrou em pânico. Pela primeira vez em sua vida, o homem que sempre tivera uma solução para qualquer problema, que sempre se achara mais esperto que qualquer autoridade, viu-se encurralado sem saída aparente. Ele convocou Antônio Júnior e Paulo para uma reunião de emergência. Roberto não foi convidado, naturalmente. Durante horas discutiram opções: fugir do país, subornar juízes federais, eliminar testemunhas-chave, destruir provas. Mas para cada solução proposta, havia uma dúzia de problemas. Fugir significaria abandonar tudo, e Antônio não estava disposto a fazer isso. Subornar juízes federais era muito mais difícil que subornar delegados locais e extremamente perigoso. Eliminar testemunhas a essa altura só traria mais atenção. Destruir provas era impossível, porque nem sabiam exatamente que provas a polícia tinha. Enquanto discutiam, a paranoia de Antônio pai aumentava. Ele começou a acusar Antônio Júnior de ter sido descuidado, de ter colocado a família inteira em risco com sua ganância. Antônio Júnior retrucou que fora o pai quem concordara com o negócio, que agora não adiantava procurar culpados. A discussão escalou rapidamente, com os dois homens gritando um com o outro, dizendo coisas que jamais poderiam ser retiradas. Paulo assistia a tudo em silêncio, seus olhos calculistas avaliando a situação, vendo oportunidades onde outros viam apenas desastre. Foi naquela noite, 11 de janeiro de 1983, que o impensável aconteceu. Antônio pai, depois da discussão acalorada com o filho, recolheu-se a seu escritório com uma garrafa de uísque. Maria das Dores tentou falar com ele, mas foi dispensada com um gesto grosseiro. Os empregados foram instruídos a não o incomodar. Ele ficou lá sozinho, bebendo e remoendo sua situação, alternando entre raiva e desespero. Antônio Júnior, por sua vez, reuniu-se com Paulo em um dos galpões afastados da casa principal.
principal. O que exatamente foi discutido naquela conversa, apenas os dois saberiam com certeza. Mas testemunhas mais tarde relatariam que viram os dois irmãos conversando intensamente por mais de uma hora, suas cabeças próximas, suas expressões sérias. Quando finalmente se separaram, havia uma determinação fria no rosto de Antônio Júnior que não estava lá antes. Roberto, que sofria de insônia crônica, estava acordado lendo em seu quarto quando ouviu vozes baixas no corredor. Espiando pela fresta da porta, viu Antônio Júnior e Paulo caminhando na direção do escritório do pai. Estranhou, pois era passada da meia-noite e o pai certamente estaria dormindo a essa hora, ou ao menos tentando, mas logo perdeu o interesse e voltou para sua cama. O que aconteceu nas horas seguintes foi o culminar de décadas de ambição, traição e violência. Na manhã de 12 de janeiro de 1983, às 5h30 da manhã, um grito cortou o silêncio pesado que envolvia a fazenda Santa Rita. Era Josefa, a empregada doméstica mais antiga, que havia acordado cedo para preparar o café, como fazia todas as manhãs. Ao passar pela varanda nos fundos da casa, ela viu algo que fez seu coração parar. O corpo de Antônio Tavares caído no chão de terra batida, uma poça escura de sangue ao seu redor, os olhos ainda abertos, fitando o céu que começava a clarear. Os gritos de Josefa acordaram toda a casa. Maria das Dores foi a primeira a chegar, seguida por Roberto e alguns empregados. Antônio Júnior e Paulo apareceram momentos depois, vindo de direções opostas, ambos alegando terem sido despertados pela comoção. A cena era chocante. Antônio jazia de bruços, 3 tiros nas costas, morto há pelo menos algumas horas, o corpo já começando a ficar rígido com o rigor mortis. O caos que se seguiu foi indescritível. Maria das Dores caiu de joelhos ao lado do corpo do marido, mas não chorava. Ficava apenas olhando, como se não conseguisse processar o que estava vendo. Roberto começou a gritar para que alguém chamasse a polícia, mas Antônio Júnior o silenciou com um olhar gélido. Paulo, pálido mas composto, começou a dar ordens aos empregados para que ninguém tocasse em nada, para que todos ficassem calmos. Foi Roberto quem primeiro verbalizou o que todos estavam pensando. Quem fez isso? Quem ousaria matar nosso pai? Sua voz tremia, mas havia algo em seu tom que sugeria que ele já sabia a resposta, ou, ao menos, suspeitava. Antônio Júnior não respondeu imediatamente. Seus olhos percorriam a cena, analisando cada detalhe. Finalmente, disse em voz baixa, mas firme: foi alguém de fora, alguém que queria vingança ou que foi pago para fazer isso. Talvez a Polícia Federal, tentando nos silenciar antes que possamos nos defender. A explicação era absurda e todos sabiam disso. A Polícia Federal não executava suspeitos e, mesmo que o fizesse, não faria de forma tão óbvia, tão brutal. Mas Antônio Júnior falou com tal convicção que alguns dos presentes começaram a considerar a possibilidade. Paulo imediatamente apoiou a versão do irmão, acrescentando detalhes que supostamente confirmavam a teoria. Disse que havia visto movimentos estranhos perto da propriedade nos últimos dias, que ouvira rumores de que inimigos da família estavam planejando algo. Roberto não acreditou em uma palavra. Ele conhecia seus irmãos bem demais. Conhecia a ambição deles, a frieza deles, a capacidade deles para a violência. Ele sabia com uma certeza que lhe gelava o sangue que um ou ambos haviam matado o pai. Mas ele também sabia que não tinha provas e que acusar abertamente seria assinar sua própria sentença de morte. Então ficou calado, observando, esperando. A polícia local chegou 2 horas depois. Um delegado sonolento e 2 investigadores que claramente não tinham experiência com homicídios. Fizeram as perguntas de praxe, tiraram algumas fotos, recolheram as 3 cápsulas de bala encontradas próximas ao corpo. Antônio Júnior controlou completamente a narrativa, repetindo a história de inimigos externos, de ameaças que o pai vinha recebendo, de suspeitos que deveriam ser investigados. O delegado, que conhecia a reputação da família e não queria problemas, aceitou tudo sem questionar muito. O corpo foi levado para o IML em Juazeiro, onde uma autópsia superficial confirmaria o que todos já sabiam: morte por 3 disparos de revólver calibre 38, executados a curta distância pelas costas. Nos dias que se seguiram ao assassinato, a fazenda Santa Rita tornou-se um lugar de luto aparente, mas de tensão real. Antônio foi velado e enterrado com todas as honras devidas a um homem de sua posição. Centenas de pessoas compareceram ao funeral, desde pequenos agricultores até políticos locais, todos prestando suas homenagens ao falecido, todos evitando mencionar os rumores que já corriam soltos pela região. Antônio Júnior assumiu imediatamente o controle dos negócios da família. Sua primeira ação foi consolidar seu poder, garantindo que todos os capangas e empregados importantes jurassem lealdade a ele. Sua segunda foi lidar com o problema da investigação federal. Usando contatos que o pai havia cultivado ao longo dos anos, conseguiu adiar a expedição dos mandados de prisão. A morte de Antônio pai, ironicamente,
havia criado uma confusão burocrática que daria à família alguns meses de respiro. Maria das Dores, após o funeral, recolheu-se completamente. Ela sabia o que havia acontecido, tinha certeza disso, mas se recusava a admitir mesmo para si mesma. Havia passado toda a sua vida adulta ao lado de Antônio, construindo com ele um império de sangue e lágrimas. Agora ele estava morto, provavelmente pelas mãos do próprio filho, e ela se via forçada a escolher entre buscar justiça e proteger o que restava da família. Escolheu o silêncio, mas foi um silêncio que a consumiu por dentro. Em menos de 3 meses após a morte do marido, Maria das Dores seria encontrada morta em sua cama, vítima de uma overdose de soníferos que o médico da família insistiu ter sido acidental, mas que todos sabiam ser um suicídio. Paulo Tavares tornou-se o braço direito de Antônio Júnior, como havia planejado. Mas a relação entre os dois irmãos estava longe de ser pacífica. Paulo começou a fazer exigências, a querer uma participação maior nos lucros, um papel mais proeminente nas decisões. Antônio Júnior, que não tolerava desafios à sua autoridade, começou a ver o irmão não mais como um aliado útil, mas como uma ameaça potencial. A tensão entre eles crescia dia a dia. Roberto, por sua vez, começou a fazer perguntas, discretamente no início, depois com mais insistência. Ele queria saber exatamente onde cada pessoa estava na noite do assassinato, queria entender os detalhes, as contradições nas histórias. Antônio Júnior percebeu rapidamente o que o irmão mais novo estava fazendo e tomou providências. Em uma conversa particular, deixou claro para Roberto que seria muito perigoso para ele continuar fazendo perguntas. Disse que acidentes aconteciam, que a fazenda era um lugar perigoso, que seria uma pena se Roberto sofresse o mesmo destino que José anos antes. A ameaça era clara, mas teve o efeito oposto do pretendido. Em vez de silenciar Roberto, fortaleceu sua determinação. Ele percebeu que sua vida estava em perigo, que Antônio Júnior não hesitaria em eliminar outro irmão se necessário. Então ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele pegou seus diários, aqueles cadernos onde havia registrado anos de crimes e segredos da família, e os levou à Polícia Federal. Em março de 1983, Roberto Tavares apresentou-se voluntariamente à delegacia da Polícia Federal em Salvador. Disse que tinha informações sobre a família Tavares, sobre o envolvimento deles com tráfico de drogas, contrabando, assassinatos encomendados. Disse também que tinha evidências de que Antônio Júnior e Paulo haviam assassinado o próprio pai. Os agentes federais que vinham investigando a família havia anos não acreditavam na sorte que estavam tendo. Um informante interno, com documentação detalhada, disposto a testemunhar contra a própria família. Os diários de Roberto eram uma mina de ouro investigativa. Continham nomes, datas, valores, rotas de contrabando, locais de plantações de maconha, detalhes de assassinatos, tudo meticulosamente documentado ao longo de anos. Mais importante ainda, continham a descrição de conversas que Roberto havia escutado na noite do assassinato de Antônio Pai, detalhes que apenas alguém que estivesse presente poderia saber. Havia até mesmo anotações sobre comportamentos suspeitos de Antônio Júnior e Paulo nos dias anteriores ao crime. A Polícia Federal agiu rapidamente. Em 10 de abril de 1983, uma operação massiva foi deflagrada. Mais de 50 agentes federais, apoiados por policiais militares, cercaram a fazenda Santa Rita ao amanhecer. Antônio Júnior, Paulo e outros 6 membros da organização foram presos. A resistência foi mínima. Antônio Júnior, ao ver a quantidade de policiais e percebendo que não havia escapatória, simplesmente ergueu as mãos. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos continuavam frios, calculistas mesmo na derrota. Paulo tentou fugir pelos fundos da propriedade, mas foi rapidamente capturado. Durante a prisão, ele gritava que era inocente, que estava sendo injustiçado, que não havia feito nada. Mas quando confrontado com as evidências dos diários de Roberto, seu rosto desmoronou. Naquele momento, ele percebeu que tudo estava perdido, que décadas de crimes finalmente haviam os alcançado. O julgamento, que ocorreu em 1984, foi um dos mais comentados da história recente da Bahia. Roberto testemunhou durante 3 dias inteiros, detalhando cada crime, cada traição, cada morte pela qual a família era responsável. Sua voz era firme, seus olhos diretos, sua memória assustadoramente precisa. Antônio Júnior o observava do banco dos réus com um ódio tão puro que parecia queimar o ar entre eles. Mas Roberto não desviou o olhar nenhuma vez. As provas eram esmagadoras. Além dos diários de Roberto, a Polícia Federal havia encontrado documentos comprometedores durante as buscas na fazenda. Testemunhas que finalmente tiveram coragem de falar. Evidências físicas que ligavam os irmãos ao assassinato do pai. Um dos capangas, em troca de redução de pena, confirmou que havia sido Antônio Júnior quem ordenara o assassinato de Antônio Pai e que Paulo havia sido cúmplice, fornecendo a arma e ajudando a planejar a execução. A motivação era clara. Antônio
Antônio pai estava perdendo o controle. Sua paranoia estava colocando todos em risco e, pior, ele estava considerando fazer um acordo com a Polícia Federal, entregar alguns segredos menores em troca de imunidade. Antônio Júnior não podia permitir isso. O pai havia se tornado uma responsabilidade, um obstáculo ao invés de um líder. E na mente distorcida de Antônio Júnior, eliminá-lo não era parricídio, era apenas negócios. A sentença veio em agosto de 1984. Antônio Júnior foi condenado a 35 anos de prisão por homicídio qualificado, tráfico de drogas, formação de quadrilha e diversos outros crimes. Paulo recebeu 28 anos. Outros membros da organização receberam sentenças variando de 10 a 20 anos. As propriedades da família foram confiscadas pelo governo federal como produto de atividade criminosa. O império que Antônio Tavares levara décadas para construir desmoronou em questão de meses. José Tavares, ainda debilitado e dependente de drogas para a dor, foi poupado de acusações criminais devido à sua condição de saúde e incapacidade de participar ativamente dos crimes após seu acidente. Ele continuou vivendo em uma pequena casa em Juazeiro, sustentado por uma pensão modesta, um fantasma do homem violento que um dia fora. Carlos, que havia deixado a família anos antes, soube das prisões através dos jornais. Ele não sentiu satisfação nem tristeza, apenas um vazio profundo. Havia perdido sua família muito tempo antes daquelas condenações. Ana Maria divorciou-se rapidamente de seu marido após o escândalo, mudou de nome e foi viver em outra região do Brasil, tentando escapar da mancha que o sobrenome Tavares carregava agora. Ela nunca mais falou publicamente sobre a família, recusando todas as entrevistas, desaparecendo na obscuridade que tanto desejava. E Roberto, o filho que ousou trair a família para fazer justiça, entrou no programa de proteção a testemunhas. Sua identidade foi mudada. Ele foi realocado para um estado distante, recebeu ajuda para começar uma nova vida. Nos anos seguintes, casou-se, teve filhos, construiu uma existência modesta, mas honesta. Nunca falou sobre seu passado, nem mesmo para sua esposa. As memórias daqueles anos na fazenda Santa Rita, das atrocidades que presenciou, dos crimes que documentou, permaneceram trancadas em algum lugar profundo de sua mente, um peso que carregaria até o fim de seus dias. Antônio Júnior morreu na prisão em 1997, esfaqueado durante uma briga com outros presos. Tinha 53 anos. Segundo relatos, suas últimas palavras foram de raiva contra Roberto, amaldiçoando o irmão que o traíra. Paulo cumpriu sua pena integralmente e foi libertado em 2012. Um homem velho e quebrado que já não representava ameaça a ninguém. Ele voltou para o interior da Bahia, vivendo de biscates, evitado por todos que lembravam do nome Tavares. A fazenda Santa Rita foi leiloada e dividida entre vários compradores. A Casa Grande, aquele símbolo de poder e riqueza, foi demolida em 1986. Hoje, no local onde ficava a varanda onde Antônio Tavares foi assassinado, há apenas mato crescido e terra seca. Os moradores locais evitam passar por ali à noite. Dizem que o lugar é mal assombrado, que às vezes podem ouvir gritos e tiros ecoando na escuridão. Superstição, dirão alguns. Mas aqueles que viveram aqueles tempos, que viram o que a família Tavares fez, que testemunharam as atrocidades cometidas em nome do poder e da ganância, sabem que alguns lugares carregam o peso de seus pecados para sempre. O negócio maldito da família Tavares não foi apenas o envolvimento com drogas, como muitos pensaram inicialmente. O verdadeiro negócio maldito foi a escolha que Antônio fez ainda jovem, quando decidiu que o poder era mais importante que a humanidade, que o dinheiro valia mais que a dignidade, que vencer justificava qualquer atrocidade. Foi uma escolha que contaminou cada membro da família, que transformou pais em assassinos e filhos em monstros, que destruiu alianças, corrompeu almas e finalmente devorou a todos que participaram dela. 40 anos depois, em 2023, um jornalista investigativo publicou um livro documentando toda a história da família Tavares. O livro tornou-se um best-seller regional, fascinando leitores com sua narrativa de ambição, traição e vingança no sertão baiano. Mas para aqueles que viveram aquela época, para as famílias que foram expulsas de suas terras, para os filhos dos homens que foram assassinados, para as viúvas que choraram seus mortos, não era apenas uma história fascinante. Era uma ferida que nunca cicatrizou completamente, uma lembrança dolorosa de como o mal pode prosperar quando boas pessoas ficam em silêncio. E assim termina a história da família Tavares, um conto de advertência sobre os perigos da ambição desmedida, sobre como a busca por poder pode corromper até mesmo os laços familiares mais sagrados, sobre como escolhas feitas no calor da ganância podem reverberar através de gerações, destruindo tudo e todos em seu caminho. O império que Antônio Tavares construiu com tanto esforço e tanta crueldade desmoronou em cinzas. Seu nome, que um dia inspirou respeito e medo, agora é lembrado apenas como sinônimo de traição
traição, violência e tragédia. Disse que nos dias mais quentes de janeiro, quando o sol castiga sem piedade as terras secas do sertão, quando o ar parece vibrar com o calor, quando o silêncio pesa como chumbo, ainda é possível ouvir, se você escutar com atenção, os ecos daqueles 3 tiros que mudaram tudo. Não fisicamente, é claro, mas na memória coletiva da região, na consciência daqueles que sabem a verdadeira história, aqueles tiros nunca pararam de ecoar. São um lembrete permanente de que o mal sempre cobra seu preço, de que a justiça, mesmo quando demora, eventualmente prevalece, e de que nenhum império construído sobre sangue inocente pode durar para sempre. Esta foi a história real do negócio maldito da família Tavares, um dos capítulos mais sombrios da história do interior da Bahia. Se esta narrativa te impactou, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas conheçam esta história que não deve ser esquecida. Até a próxima.